Então, como eu já tinha falado, vamos ter a palestra com o George Bueno, ele que é coordenador da Mocidade do Irmão Tomé há mais ou menos 10 anos. Hoje, esse ano, 10 anos, né, George? Parabéns. E a reunião de hoje é o tema Escolhas e Consequências. Licença. Boa noite. Tá bom o som? Tá, pode aumentar, né? É isso? Tá, depois aí o nosso aumenta aí. Bom, deixa eu... Cadê o controle? Eu sou coordenador, um dos coordenadores da Mocidade há mais ou menos 10 anos. Quando eu cheguei aqui no Tomé, eu fiz o ESG com o Vanberto. Lembra, Vanberto? A gente chegou há uns 10 anos mesmo para procurar o ESG. Na época eu tinha 22 anos. Eu e a Natália, a gente chegou aqui para fazer o ESG, né? E aí o Vanberto, na época, existia um outro casal que coordenava a Mocidade, né? Aí eles tiveram que se mudar por algum motivo. E aí o Vanberto, ele perguntou se a gente não queria topar um trabalhinho, né? Tinham 2 jovens na época, né? Então era, né, eu, Natália mais um, eu, Natália mais 2 ali, cuidando dos jovens nos finais de semana. E aí ela foi crescendo, então, e a gente percebeu que há uma flutuação, né? Tem momentos que tem muitos jovens, assim como a casa também tem esses momentos, né? Tem momento que tem muita gente vindo, tem momento que tem um pouquinho menos de gente. Então a gente foi aceitando os convites, né? O primeiro deles veio do Vanberto, e aí a partir de então a casa foi aceitando algumas propostas que a gente faz, e aí a gente foi crescendo junto, né, nesse período todo. Esse tema, ele saiu de uma proposta de estudo para a Mocidade. E aí a gente colocou algumas coisas no meio, e aí eu coloquei algumas músicas também. Então não é uma palestra muito expositiva. Vai ter alguns momentos que eu vou fazer perguntas. Eu gostaria que vocês respondessem as perguntas. Não precisam falar, mas podem fazer assim. Podem fazer algum gesto para eu entender, tá? E vai ter um momento que vai ter uma música aqui, né? E nesse momento de música, se vocês não conhecerem, vocês podem ler, né, a letra para acompanhar, né, para participar também. Então toda a participação vai ser bem-vinda. E, além disso, além dessas coisas diferentes, a palestra, ela é baseada em alguns memes que vão ter durante a palestra. Então, vocês sabem o que é um meme? Alguma vez já ouviram falar de meme? Né? Quem tem WhatsApp, Facebook, acaba já tendo visto alguma vez alguma coisa parecida. Então, a gente vai explicar rapidamente o que é o meme para você. O meme é uma expressão da internet, né? É usado para descrever um conceito de imagem, de vídeo, e está relacionado a algum tipo de humor. E o humor, ele não é para todo mundo. Tem gente que acha engraçado, tem gente que não acha graça nenhuma. Então, por exemplo, George, sério que você vai fazer uma palestra espírita com memes? Por exemplo, André Luiz, antes do passe, André Luiz, depois do passe, né? Então o meme, ele tem um pouquinho de humor. E aí tem alguns memes que podem ser utilizados para a gente conversar. Por exemplo, fala que é espírita, mas corre, né, quando a luz apaga sozinha, né? Espírito tem medo de fantasma. Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica... então isso pode mesmo, né? Vamos ver no que dá. Outra coisa também... Vocês sabem, tem gente que pode estar aqui pela primeira vez. Vocês conhecem o Livro dos Espíritos? Já viram falar? Tem gente que nunca ouviu falar do Livro dos Espíritos? Kardec, há uns 150 anos, ou um pouquinho mais, acho que já passou de 150 anos, 1857, 151 anos, então. Ele, né, ajudou, né, se juntou, né, com alguns médiuns e fez algumas perguntas, muitas perguntas, para esses médiuns, né? E aí os espíritos, através desses médiuns, responderam essas perguntas. E a gente não conhece todas essas perguntas. Por mais que você tenha estudado, tem alguma coisa ali que você pode aprender mais. E essa palestra tem algumas perguntas que a gente talvez não conhecia ainda sobre o Livro dos Espíritos. Então, o primeiro conceito de livre-arbítrio é um conceito mais clássico, né? Então, o Kardec perguntou, né? O homem tem sempre o livre-arbítrio? E aí os espíritos respondem a pergunta clássica para a gente já começar com essa base. Se o homem tem, né, uma vez a liberdade de pensar, ele tem de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. Então, nós temos a liberdade de pensar e nós somos livres nas nossas ações para agir, né, conforme o que a gente acha que é certo ou errado. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 843. Geralmente, a gente tem 2 caminhos. A gente parte do princípio de que um deles é melhor do que o outro. Pelo menos 2.
A gente tem sempre pelo menos duas escolhas. Ah, mas eu posso escolher não escolher. Já escolheu, né? Escolheu ficar parado, né? Nem escolher nenhum dos caminhos também é uma escolha. Por exemplo, não lembro de ter escolher nascer pobre. Será que vocês escolheram, por exemplo, estar aqui hoje, da forma que vocês estão? Eu gosto de perguntar isso muito para os jovens, porque muitos deles vão obrigados, né? O pai vem, né? Arranca o filho do Wi-Fi de casa, né? E joga ele aqui na casa espírita, e aí a gente segura, né, a fera naquela uma horinha ali. Mas muitos deles escolhem vir, e muitos deles escolhem vir de longe. Vem de muito longe mesmo, às vezes vem de domingo à noite, né? Vem de Vila Velha de ônibus, pega, sei lá, 2 ônibus, passa pelo terminal de Vila Velha e vem para cá para vir e para voltar para casa também. Então a gente teve alguns casos assim. Alguns moram mais perto, mas também escolheram sair de casa, né? E aí, será que a gente escolheu estar aqui hoje, nessa vida, desta forma? Então a nossa primeira música, ela vai falar sobre essa escolha, sobre a gente estar aqui nessa encarnação. E aí eu vou fazer o primeiro convite para a Natália vir até aqui, para me ajudar, ou para eu ajudá-la nessa canção. E vocês, por favor, ajudem também. Boa noite. Eu já vou pedindo desculpa pelos erros, porque eu tô com a garganta bem ruim, mas vai dar certo. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio e pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Encarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio e pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Encarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Encarnação, questão de justiça. Se você errou aqui,
voltar pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Melhor assim. Muito bem. Alguém cantou aí? Eu não vi, eu tava olhando pra cá. Cantou? Todo mundo cantou? A Vera tava aqui do meu lado. Vamos ver se eles gostaram. Gostaram. Bom, a música fala sobre reencarnação, né? Sabem o que é um espírito errante? Um espírito errante é um espírito que está sem o corpo físico, né? O corpo físico desencarnou, né? Ele está na erraticidade, então ele está no plano espiritual, que, segundo alguns ensinamentos que a gente tem, está meio misturado com a gente aqui, talvez, né? Já que os planos acabam se... né? Um oceano, né, e tal, tem algumas comparações interessantes sobre isso. Mas quando na erraticidade, então, você, né, desencarnou. Hoje você está aqui encarnado, mas antes você estava desencarnado. Será que antes de começar essa nova existência, você teve consciência e previsão? Será que você planejou o que ia acontecer com você aqui na Terra? Então, o Kardec fez essa pergunta para os espíritos na pergunta 258. E aí eles responderam: ele próprio, né, nós próprios, escolhemos as provas, né, o gênero dessas provas porque iremos passar, pelas quais iremos passar. E nisso vai constituir o nosso livre-arbítrio. Então, já na erraticidade, lá no plano espiritual, a gente já tem um pouco de livre-arbítrio até para opinar na nossa próxima encarnação, ou na encarnação que vocês estão vivendo agora. Então, George, será que eu escolhi passar por tudo isso? Provavelmente, ou você mereceu, ou você ajudou a escolher essas provas porque você está passando. E aí, né, a gente fala, ou a gente pensa que, por estar numa posição social diferente, socioeconômica muitas vezes diferente, a gente poderia fazer muito mais coisas, né? A gente fala assim, não, quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou fazer muito mais. E aí a gente conhece muita gente com muito menos, que faz muito mais do que a gente. Então, gente que tem muito menos condições, muito menos tempo e que faz muito mais do que a gente tenta fazer, né? E aí, o Kardec pergunta se a posição social que a gente ocupa é um obstáculo à nossa liberdade de agir, ao que a gente pode fazer, ao que a gente pode construir. E os espíritos respondem que o mundo tem as suas exigências, mas ele deixa a nós a responsabilidade dos poucos esforços que nós fazemos para superar os obstáculos. E ele deixa bem claro isso, dos poucos esforços que a gente ainda faz para superar os nossos obstáculos. E aí a minha pergunta para vocês, já que nós temos o livre-arbítrio, será que a gente pode tudo? Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem? Assim, ó, tem uma cabeça assim, mais ou menos, né, tal. Menos pururuca no micro-ondas, né? Lá em casa é proibido, que eu quase coloquei fogo na casa, né? A última vez que eu fui fazer... De repente a cozinha com uma fumaça danada, uma luz acesa, mas a luz estava apagada, né? Aí eu olho para o micro-ondas, tem uma fogueira dentro do micro-ondas, assim. Arregala o olho mesmo, foi isso que eu fiz. Abri o micro-ondas, comecei a jogar água dentro do micro-ondas. Não façam isso, tá? Em casa. É isso mesmo. Então, a gente pode tudo? Voltando ao assunto. A gente pode tudo? Tem um pode, mas não deve. Pode, mas nem tudo nos convém. Isso aí é para deixar as pessoas com dúvida, né? Fala assim, o que ela quer dizer com isso? Eu posso, mas eu tenho que pensar antes, tenho que ter consciência, né, de que eu tenho responsabilidade. E aí a gente vai tentar criar uma situação, né, algumas situações que a gente pode ou não ter escolhas. Primeira delas, será que a gente pode ter uma reencarnação forçada? Vocês, espíritos evoluídos, estão lá em nosso lar, não é? Tocando harpas, comendo sopinhas, não é? Lá nas nuvens, né? Tudo bem, né? Lá em nosso lar, não quer voltar para a Terra. Tá difícil aqui, sem gasolina, né? O negócio estava difícil até pouco tempo atrás, estava pior. Mas você não quer voltar para a Terra por algum motivo. Será que você pode ser forçado a reencarnar? Será que há essa possibilidade? A gente fica na dúvida. Fala assim, uai, por quê? Eu não tenho livre-arbítrio. Se eu quiser não voltar. E aí? Há umas limitações no nosso livre-arbítrio. Eu vou falar desse começo delas desde agora. Então, a gente tem um livre-arbítrio, mas ele não é absoluto.
Então a gente não pode tudo, né? Então, por exemplo, a encarnação, vejam essa fala, Deus pode impor uma certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou pela sua má vontade, ele não se mostra apto a compreender o que seria mais útil. Então, como um pai com um filho, né? O filho não sabe muitas vezes o que é melhor para ele naquele momento, naquela idade. E aí a responsabilidade é do pai fazer essa escolha por ele, não é do filho. Não tenho filhos ainda, mas sei a teoria toda, né, nessa parte. E aí Deus faz o mesmo com a gente, pode nos forçar a vir para uma reencarnação forçada. Compulsória, não necessariamente, mas você ser colocado, né, nesse processo educativo da encarnação. Mas sabendo assim, que é o melhor que Deus quer para você. Não é uma injustiça, né? O forçado é um pouco entre aspas, né? É porque é contra a sua vontade. Naquele momento você não tem a responsabilidade sobre os seus atos, não tem a possibilidade de fazer algumas escolhas ainda. E aí eu vou falar de um outro tipo de escolha. Será que tem gente que escolhe fazer mal a outras pessoas? Tem uma teoria, né, uma filosofia muito bonita do mal e do bem, né, que o mal é a ausência do bem, que o mal não existe. Não vou entrar nesse mérito, né, vou ser mais sucinto. Existe o mal, existe o bem. Vamos partir desse princípio. E tem gente que escolhe fazer o mal, causar algum tipo de sofrimento a outras pessoas. Vocês lembram desse caso desse porteiro de Minas Gerais? Foi no ano passado, exatamente em outubro do ano passado. Ele pôs fogo numas crianças. Resumindo da história. Colocou fogo numas crianças na creche. Será que ele tinha escolha? Acordou aquele dia. Vou ou não vou colocar fogo nas crianças da creche de onde eu trabalho? Será que era pelo menos duas escolhas ele tinha? Sim ou não? Né? Jogar ou não um fósforo? Algumas escolhas simples. Né? Será que ele passou por uma sequência de escolhas para chegar naquele momento? A gente sempre acha que sim, não é? Que a gente tem escolha. Que ninguém o obrigou a isso. E aí a gente vai pensar um pouco sobre essa questão durante a nossa conversa de hoje também. O Kardec pergunta isso para os espíritos. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Ele pergunta da forma mais simples possível. Os espíritos também respondem. Não tem eles o livre-arbítrio? Então Deus, ele não os criou maus. Né? Não nos criou maus. Eu acho que é sempre bom a gente tentar se enxergar nessas perguntas. E principalmente nessas respostas. Deus não nos criou maus. Ele nos criou simples e ignorantes. E aí a gente tem aptidão para fazer o bem ou para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Essa é a resposta que os espíritos dão ao Kardec. Como diria o seu Madruga, a maldade nunca é plena, mata a alma, né? E aí envenena. E aí, talvez vocês conheçam alguém assim, que não querem mudar nada. Né? Tem gente que é aquela, eu nasci assim, eu não sei cantar, né? Natália que canta, por isso que eu trago ela. E é Gabriela, né? Tem gente que não quer mudar, está feliz com seus próprios defeitos. Acha até um charme, não é? Ter alguns defeitos. Uma grosseriazinha, né? Um machismo, ou uma... Enfim. Está feliz, tá? Acha que para que ser perfeito, né? Eu já sou feliz do jeito que eu sou. Não quero mudar mais. Posso parar? Agora sim, não quero melhorar mais. Estou feliz, está ótimo. Estou me gostando desse jeito. Não quero evoluir mais, além do que eu já estou hoje nessa vida. Posso ficar assim para sempre? O Espiritismo nos diz que a gente pode parar, né? Por exemplo, você está tão não querendo mudar, seu nível de preguiça já está tentando mover o objeto com a força do pensamento, né? Para não ter nem que se levantar do sofá, para eles se mexerem até virem até você a comida, um copo d'água. E aí o Kardec pergunta se existem espíritos que ficam ociosos, que de coisa alguma se ocupam. Vocês conhecem alguém assim? Não é dessas pessoas que eu estou falando, eu estou falando de no geral, não é? Há espíritos que nada fazem da vida, que de coisa alguma se ocupem. Ele fala assim, né, os espíritos respondem assim, esse estado ele é temporário. Pode ser que a pessoa fique ali um pouco naquele momento, naquela paradinha, né, vai ficar parado um pouco, mas cedo ou tarde, o desejo de progredir vai se fazer necessário. Então, em algum momento,
você vai precisar andar para frente, melhorar, curar um pouco das suas mazelas, desenvolver um pouco outras habilidades, aprender, né, novos ensinamentos e progredir, evoluir, né, que é a palavra mais adequada no Espiritismo. Eu sei que você também já tentou isso, você é preguiçoso, né? Você já tentou puxar a roupa do varal, não é? Para não ter que descer por causa da preguiça, que às vezes é normal e a gente tem. Eu acho que vocês, por exemplo, já estão de parabéns por sair de casa no inverno. Num dia frio, chuvoso. Eu pensei, nossa, que dia, né? Bom para ficar em casa, com uma pipoquinha, né? Se tiver internet, assiste Netflix. Mas é isso, eu acho que vocês fazendo escolhas já de passar por cima dessa preguiça já são vitoriosos, né? No Céu e Inferno, ele explica um pouco mais sobre esse assunto. Ele fala assim, como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso pode ser muito lento, mas, né? E aí pode ficar por anos e séculos nessa paralisação, né, do progresso. Porém, se não for pelo bem, né? Se não for de forma mais graciosa, né, com mais pelo bem, a pessoa vai ter que se modificar pelo sofrimento. Então, uma hora ou outra, e aí vem, por exemplo, uma reencarnação forçada, e etc. Então, as escolhas passam, o seu livre-arbítrio ele vai sendo tomado, né, se as suas escolhas não forem nesse sentido. Então, uma hora, você vai precisar passar por, né, por esse progresso. Por exemplo, né, aqui, ó, Jesus falando, livre-arbítrio devia ser como senha de cartão de crédito. Errou 3 vezes, bloqueia, para a gente pensar, né, no que está fazendo, para a gente parar de errar, né, e continuar errando. O livre-arbítrio, voltando a falar um pouco sobre o tema, né, e sobre o conceito, é como uma faculdade, né, que o indivíduo tem de determinar a sua própria conduta. Geralmente a gente tem 2 ou mais, né, razões suficientes para querer ou agir, e a gente escolhe uma dessas possibilidades, né, e faz com que ela prevaleça sobre as outras, e para a gente aquilo é o certo, naquele momento. Muitas vezes a gente volta atrás e pensa, não devia ter feito aquilo. Por quê? Porque naquele momento você fez uma escolha, e às vezes a gente escolhe achando que está acertando, mas erra, né? E esse passa a ser, na verdade, o nosso progresso. A gente às vezes acerta, às vezes erra, mas está sempre escolhendo. E aí, novamente perguntando, será que a gente pode tudo, então, enquanto encarnados? Essa baleia significa alguma coisa para algum de vocês? Já ouviram falar dela alguma vez? Algumas pessoas já ouviram falar da baleia azul, né? Ela foi muito famosa também, há um pouco tempo atrás. Deixa eu ver. Junho do ano passado, faz 1 ano que essa baleia azul povoou os nossos noticiários. E aí, se falou muito dela por causa de um jogo que os jovens estavam jogando. Muita gente, às vezes, até conhecia alguém que já tinha jogado esse jogo. Basicamente, o final do jogo tinha um desafio. O desafio era tirar a própria vida. Você ganhava o jogo se você tirava a própria vida. Só dava para jogar uma vez em cada encarnação. Não dava para jogar de novo. E aí, nesse momento desse jogo, um jovem escolheu aliciar vítimas para esse jogo. E aí eu trago o suicídio, né, esse tema, para perguntar para vocês. Será que alguém tem o direito de dispor da própria vida? Que é isso? Tirar a própria vida é uma escolha? Há uma escolha? Eu sei que há muitas variáveis, mas será que há escolhas entre tirar a própria vida ou não? Nas suas mais variadas formas. A gente tem muitas formas de viver. A gente também tem muitas formas de tirar a própria vida. E eu vou falar de morrer, né, que é a palavra que a gente usa no dia a dia. De desencarnar, de morrer. Será que há escolha? Bom, o Céu e Inferno ele fala assim, que não há uma razão para que a gente abrevie a vida voluntariamente de forma alguma. Então o Espiritismo ele é sempre a favor da vida. Ele é otimista. Tudo que é contra a vida, o Espiritismo é contra isso. Né? O Espiritismo é a favor da vida. Né? E aí, visto que a gente tem o livre-arbítrio, porém, né, ninguém impede a infração dessa lei. Então o Espiritismo é a favor da vida. Mas se você, com seu livre-arbítrio, quiser tirar a própria vida, você está infringindo essa lei, né, ou essa proposta a favor da vida que o Espiritismo tem. E aí, caso você infrinja essa lei, você se sujeitará às consequências. E aí a gente tem alguma literatura espírita que já mostra, né, o que acontece quando essa consciência do ato cometido entra em contato com você, com o seu espírito. Né, e como não é uma coisa bacana de se ter.
E aí eu pergunto para vocês, nesse momento, pode existir uma influência espiritual negativa que leva alguém a tirar a própria vida? A gente acredita que existam espíritos que nos influenciam. Será que eles podem influenciar negativamente de forma a influenciar uma decisão de tirar a própria vida? O Kardec pergunta isso para os espíritos. Ele fala assim, um espírito obsessor ele pode realmente levar um obsidiado, né, alguém que está sofrendo obsessão, ao suicídio? E aí ele não classifica como obsessor encarnado nem desencarnado. Então a gente tem pelo menos, simplificadamente, 3 tipos de obsessão. O desencarnado, né, um espírito do plano espiritual com a gente, que é geralmente nessa que a gente pensa, né? O desencarnado com o desencarnado lá no plano espiritual, e você com o seu colega aí do lado, encarnado para encarnado. Existe esse tipo de obsessão, e dela a gente esquece, né? Será que esse espírito obsessor ele pode levar alguém ao suicídio? E aí ele fala assim, certamente. A obsessão é um gênero de prova, né? Isso não quer dizer, entretanto, que esse indivíduo que comete suicídio está isento de culpa. Então, mesmo nos casos em que há uma obsessão, ainda assim, o homem dispõe do seu livre-arbítrio. Isso é para a gente pensar. É difícil? Provavelmente, muito mais do que quem não está passando por uma obsessão. Mas mesmo num momento de obsessão, né, influenciação negativa, ainda assim há o livre-arbítrio e há as consequências e a culpabilidade do indivíduo que comete tal ato. Então, vamos acalmar, passar essa pressão desse tema. E aí, vamos lá. E quando a gente é, né, ou se comporta como o famoso, eu não sei, eu sempre falo assim, eu tenho que pensar 3 vezes antes de falar um termo antigo. Vocês sabem o que é Maria vai com as outras? Isso é um termo, eu não sei se isso é um termo machista, porque antigamente a gente falava as coisas sem pensar, né? Até uma vez que eu falei uma vez no Rio, que eu morava no Rio, aí eu falei dentro de um carro, né? Eu falei, faz uma baianada aqui. Aí tinha uma amiga no carro que era baiana. Aí ela falou assim, faz o que, Jorge? Aí eu falei, faz uma baiana. Aí eu lembrei, primeira vez que eu conectei, a gente chama baianada um negócio que é errado. Já parou para pensar nisso? Faz uma baianada, faz uma coisa errada ali, ó. Infringe a lei do trânsito e volta ao contrário, vai na contramão, e aí a gente fala as coisas sem pensar. Mas Maria vai com as outras, eu acho. Vamos lá, faz de conta que você segue as modinhas, né? Não precisa falar de Maria, resolvi o problema. Você segue todas as modinhas que aparecem, todo mundo está fazendo aquilo, e você quer fazer também. Será que isso está errado? Quando todo mundo faz alguma coisa, você também faz? Eu sei que a roupa a gente não tem como muito fugir, porque até a loja, né, vai passando as estações, ela não vende mais a roupa do ano passado. Então você acaba tendo que comprar, né, se a sua estiver velha, uma roupa mais adequada com agora. Então não estou vendo ninguém de boca de sino, né, porque já passou, ou já voltou, não sei, não acompanho também não. Mas eu estou dizendo assim, que tem, né, vai passando. Mas será que se você gosta de andar igual a todo mundo, você tem algum mal nisso? É uma escolha sua? Kardec pergunta isso para os espíritos, mais ou menos. Ele fala assim, os costumes sociais não obrigam os homens a ir por um caminho em preferência do outro? E será que ele se acha submetido à direção da opinião geral quanto à escolha das suas ocupações? Será que o que você faz na sua vida, e até na sua vida profissional, é uma escolha sua ou é uma escolha da sociedade onde você vive, da sua família, da pressão social? E aí os espíritos respondem assim. Primeiro, né, eles já chegam fortemente respondendo assim, são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Ponto. Então a gente está discutindo um negócio aqui que é dos homens. Os costumes sociais são dos homens. Se você mudar de país, os costumes mudam. Se você mudar de estado, os costumes já mudam. Então se você está se deixando levar pelos costumes, entenda, não estamos falando de uma escolha, né, ou de uma imposição divina. Você está vivendo aquilo lá e está se deixando levar. E aí, o que mais ele fala? Nossa, né? Que violência. E o que mais ele fala? Então, se a gente se submete a esses costumes, é porque nos convém. Tal submissão, então, é um ato de livre-arbítrio. É ruim, Jorge? Não, mas é um ato de livre-arbítrio. Você não pode culpar todo mundo pelo que você faz, né? A escolha ainda assim é sua. E aí, com relação
uma das coisas que a gente falou, a gente vai ter um segundo momento musical. Essa música, ela se chama Apesar da Dor. Ela é uma música da Gabriela De Carli, com o Denis Soares. Tem até no YouTube depois, se você quiser anotar o nome. E ela fala da superação de um momento doloroso. E de como foi isso. Olho pro céu e as nuvens me impedem de ver o sol, mas ele ainda está lá. Por mais que eu não o veja, na escada inteira da vida, tristeza é só um degrau que eu subirei também. Me faz mais aprender sobre tudo e sobre nada, sobre o que eu quero ser, sobre aquilo que eu devo ter e ver tudo que eu posso ver. Faz brotar inspiração. Outras coisas passam então a ver que a vida tem. Reconheço o que vai além. Dou a mão a outros meus irmãos. Não há tempo perdido. Sim, eu olho pra frente. Apesar da dor. Apesar da dor. Sei que isso também passa, já não uso palavras, me refaço no silêncio. Sinto como sou por dentro e aos poucos eu vejo tudo ser de novo só o amor. Vida que vai prosseguir me fez melhor entender do que sou feito e agora a dor é só lembrança. Me sinto plena ao redor, vejo o sol a brilhar, ele vem de novo me mostrar que cada dia é uma chance de recomeçar. Sei que isso também passa, já não uso palavras, me refaço no silêncio. Sinto como sou por dentro e aos poucos eu vejo tudo ser de novo só o amor. Vida que vai prosseguir me fez melhor entender do que sou feito e agora a dor é só lembrança. Me sinto plena ao redor, vejo o sol a brilhar, ele vem de novo me mostrar que todo dia é uma chance de recomeçar. Então ela fala de uma dor, né? E ela fala assim: sei que isso também passa, me refaço no silêncio, sinto como sou por dentro, e aos poucos eu vejo tudo ser de novo só o amor. E ela fala dessa superação. Então é uma música muito bacana. Será que eles gostaram? Mais ou menos, né?
mais ou menos. Vamos lá. E aí, vamos falar sobre as nossas inclinações. Será que a gente tem alguma inclinação? Será que a gente é mais bonzinho, é mais malzinho do que o nosso colega, do que o nosso irmão, do que o nosso familiar? Será que essas inclinações não influenciam nas nossas escolhas do dia a dia? E aí, Kardec pergunta isso mesmo. As predisposições instintivas que o homem traz a nascer são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio? Tem gente que fala assim, não, aquele lá não, é ruim mesmo, né? Aquele é ruim, né? Não, aquele é uma pessoa boa. Será que isso existe mesmo ou são escolhas que as pessoas estão fazendo, a gente está só julgando de fora, né? Então, será que o nosso instinto ele influencia no nosso livre-arbítrio? E aí eu marquei em vermelho aqui. Né, o que a gente tem que fazer com o nosso instinto, caso ele não seja agradável para a gente. Não há arrastamento irresistível quando se tem vontade de resistir. Então, caso a gente perceba que há um instinto ou uma inclinação nossa que a gente não concorde, a gente precisa tentar resistir. E, se a gente quiser resistir, a gente vai lembrar de que querer é poder. E aí, que legal, né? Dentro do Livro dos Espíritos, uma mensagem super otimista. Né? Querer é poder. A nossa vontade, ela tem essa força, ela tem esse poder. E aí, com relação à vontade, nossa, George, só fala de coisa triste, né? Suzanne von Richthofen. Será que ela teve escolha ao fazer o que ela fez? Quem não lembra, ela planejou o assassinato dos próprios pais. Ela está talvez incondicional já hoje, né? Não vem ao caso. Mas será que ela teve escolha? Será que, por exemplo, a gente planeja assassinato antes de reencarnar? Já pararam para pensar nisso? Eu falei que a gente planeja a nossa encarnação. Será que a gente pode planejar um assassinato antes de reencarnar? Aos 33 anos, George planejou para ele, né, assassinar. Não vou dar nomes, né, hoje, porque ele está presente nessa sala. Estou brincando. Então, será que a gente planeja isso dessa forma? Ou são escolhas que a gente faz durante a vida? Kardec perguntou isso para os espíritos, George? Perguntou, olha só. Ao escolher uma existência, será que um espírito daquele que comete um assassinato, ele sabia que viria a ser assassino? Na pergunta 861. O que vocês acham? Não, eu vi um não aí, eu vi uma manifestação negativa. E aí ele fala assim, não, ele não sabia que viria a ser um assassino. Porém, né, ele vai saber que vai ter o desejo de matar um dos seus semelhantes, mas não sabe se o fará, porque aquele é o gênero da prova. Né? Ele vai conviver com alguém com quem ele vai passar a desenvolver esse sentimento negativo. Porém, aquele, né, então, ó, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-lo ou não. Então, praticar o crime é diferente de planejar passar pela possibilidade dele existir. E aí, o planejamento da prática, ele não existe. Mas existe o planejamento do desafio, de estar ali naquele ambiente propício. Mas puxar ou não o gatilho, aí é a escolha que você vai fazer. Né? Usei o gatilho, mas podia ser qualquer outra coisa. Mas essa escolha final, ela ainda assim vai existir. Então, nesse momento, ainda aí vai existir o livre-arbítrio, a possibilidade de escolher. Por exemplo, você ouviu essa história de que pessoas que colocam a culpa na bebida fazem uma coisa, falam assim, nossa, mas eu tinha bebido demais, né? Eu não lembro. Então, não lembro, não fiz, né? É o ditado. Ou tem até música, né? A culpa é da bebida. Tem um monte de musiquinha, né, privilegiando, né, esse tipo de pensamento. E aí, será que quem bebe, ele tem responsabilidade pelos seus atos? Será que ele tem escolha? Mas ele não lembra, George. Como é que ele vai ter escolha? Escolher não beber, né? Escolher não beber. Vamos ver. Então, houve um caso, por exemplo, de um motorista, né, sem habilitação, alcoolizado, que ele atropelou, né, matou alguns ciclistas. E aí tem casos variados desse. Né? Eu trouxe só um para vocês verem. E aí, será que o Kardec pergunta isso também aos espíritos, George? Sim. Então ele fala assim, a alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez. Então se você está embriagado, né, tá alterado intelectualmente, isso vai desculpar o ato repreensível que você comete? Então bebeu, será que você está desculpado pelo ato que você comete? E aí os espíritos respondem, não, ponto, vírgula, né? Pois o ébrio, né, o alcoolizado,
ele voluntariamente se priva da razão para satisfazer suas paixões. Então vocês acertaram, parabéns, estão estudando em casa. Tá? No final vocês podem pegar um brinde ali com o Kleber. E aí, no final, bom, então, então eles voluntariamente eles se privam da razão. Né? E aí, ele fala assim, fala mais, em lugar de uma falta, ele vai cometer duas. Uma de ter bebido, duas de ter matado alguém. Então, além disso, né, então ele até a nossa lei, ela entende, né, que é duplamente qualificado, né, ele se priva da razão. Ou seja, o Homer está dizendo para a gente não colocar a culpa na bebida. A culpa não é da bebida, a gente tem escolha, tá? De não beber e de não colocar a culpa na própria bebida. Sempre que tem palestra espírita, se vocês perguntarem ou procurarem, vai ter, relacionado ao livre-arbítrio, vai ter uma parte da palestra que vai falar sobre fatalidade. Eu escolhi não trazer tanto a fatalidade nessa palestra. Fiz uma escolha, né, livre de não falar sobre fatalidade. Mas a fatalidade a gente acaba confundindo um pouco com destino, né, e a gente entra nessa discussão, né, com os jovens e com os adultos também. Então, a fatalidade, né, ela existe apenas para a escolha feita pelo espírito de sofrer esta ou aquela prova. Né? Mas no tocante às provas morais, às tentações, o espírito ainda vai ter seu livre-arbítrio, né, sobre o bem ou mal, sobre ceder ou resistir. Então alguns pontos vão estar ali definidos, mas o caminho ele é diferente. Né? O caminho é você quem decide que caminho seguir. Então o livre-arbítrio, quando a gente está desencarnado, ele pode ser utilizado para escolher as provas, né, a existência pelas quais vocês passarão. E como encarnado, ele vai estar na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos, né, que é o momento que a gente está vivendo agora. A gente vai ceder ou resistir às nossas tentações desse momento que a gente está vivendo. Então vamos lá. Muita coisa, né? Vamos tentar começar a resumir as coisas aos poucos. Fé em mim. Foco no resumo, hein? Uma frase importante. Todas as minhas palestras têm essa frase. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Isso tem que ser lido toda manhã, né, eu acho. Toda noite, toda manhã, porque de noite a gente, né, ainda vai trabalhar, né, passear por aí, como espírito, né? Então, e de manhã que a gente vai enfrentar ali o dia a dia, fazer nossos encontros com pessoas, né, no trabalho, na escola, nos estudos, etc. Ou com a gente mesmo, né, vencer as nossos próprios desafios, né, internos. E aí, sobre vencer as suas más inclinações, né? Será que o homem ele poderia vencer as suas más tendências por seus esforços? Essa é uma outra pergunta interessante do Livro dos Espíritos. E aí eles respondem o seguinte: sim, por fracos esforços. E aí ele fala ali, ó, marquinho vermelho. Porém, ó, quão poucos dentre vós fazem esforços? Mas, Jorge, eu me esforço. Os espíritos estão dizendo, não sou eu, né? Estão dizendo que a gente pode se esforçar um pouco mais. A gente pode, não é se cobrar, mas é entender que a gente pode melhorar mais, que a gente pode ser melhor no dia a dia, que a gente pode ser mais gentil, mais amoroso. E aí tem uma outra música sobre esse esforço. Esse primeiro momento, esse primeiro passo de dar esse esforço. E a música ela fala sobre isso, sobre a importância de dar o primeiro passo, que ele é o mais difícil, mas ele é importante de ser dado. O primeiro passo pode se dar hoje e tudo será luz que vai te acompanhar. O primeiro passo, mesmo pequenino, é sempre um gigantesco poder de transformar. O primeiro passo é um marco de
passagem, um ato de coragem de quem quer acertar. O primeiro passo deve vir de dentro, então o sofrimento começa a aliviar. Perdoar alguém, amar alguém, se amar também é o passo. Perdoar alguém, amar alguém, fazer o bem, dê o passo, o primeiro passo. O Lu gostou. Vamos para a nossa receita de bolo. A gente gosta de chegar nos lugares e ter uma receita, né? Ah, Jorge, não tem um jeito fácil de chegar nesses resultados, nesse progresso, de fazer escolhas certas? Bom, vamos lá. Por exemplo, eu dei essas receitas, esses canais só tem ingredientes de rico, mirtilos, né? Vamos lá. Existe uma leitura no Evangelho segundo o Espiritismo chamado O Verdadeiro Homem de Bem. Quando vocês vieram para cá, vocês viram algum anúncio da palestra, pediram para trazer um caderno e uma caneta, não foi? Não? Bom, então tenta mentalizar, porque era para ter trazido, tá? Brincando, gente, tá? Eu vou falar aqui as coisas do verdadeiro homem de bem. Alguns pontos em tópicos que eu separei para vocês. Eu vou falar um pouco mais rápido para vocês perceberem. O que é o verdadeiro homem de bem? Ele pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele interroga sua consciência sobre os seus próprios atos. Ele pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia e se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. O verdadeiro homem de bem, ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Estão anotando aí? O verdadeiro homem de bem, ele sabe que todas as vicissitudes, todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Ele faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Ele paga o mal com o bem e toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre seu interesse à justiça. O verdadeiro homem de bem, ele tem no seu primeiro impulso o de pensar nos outros, antes de si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus. Ele é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque ele vê todos os homens como irmãos. Parecendo um sonho impossível de alcançar, né? O verdadeiro homem de bem, ele respeita nos outros todas as convicções sinceras. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. Ele não se ocupa em procurar defeitos nos outros, nem em colocá-los em evidência. Ele estuda suas próprias imperfeições, trabalha sem cessar para combatê-las. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Que loucura, né? Verdadeiro homem de bem. O homem de bem, enfim, ele respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Então, se a gente está procurando uma receitinha, né, a gente tem um exemplo muito bom, chama Jesus, né, tem uma vida de ensinamentos para a gente, mas no Evangelho tem alguns ensinamentos, alguns tópicos, que a gente pode mirar. Ó, hoje eu vou querer respeitar os meus semelhantes, né? Amanhã, quem sabe, mas hoje esse é meu objetivo. Mas ele faz uma ressalva no final. Ele tem um parágrafo assim. Faz de conta que você alcança todos aqueles objetivos. Ele fala assim, porém, não é só isso. Essa não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que vai conduzir as outras. Então a gente já tem uma
um lugar para mirar, né? Exemplos não nos faltam. A gente sabe onde procurar. A gente que não gosta tanto de olhar ou de lembrar, né? Já que alguém fique falando para a gente que a gente deveria ser diferente. Nada é impossível na vida, tá, gente? E aí, vamos começar a finalizar a nossa conversa. Falando da nossa influência espiritual, das ajudas que a gente pode ter nesse caminho. Será que os espíritos eles influenciam nossos sentimentos, nossas ações? E aí, nessa pergunta super famosa, vai ficar famosa se não é famosa para você ainda, mas o Kardec, né, faz essa pergunta e os espíritos respondem. A esse respeito, a influência é maior do que credes. Frequentemente, são eles que vos dirigem. Então, a gente tem uma influência espiritual muito grande a todo momento. Intuição, pensamento, decisões. Influenciam nossas escolhas, nossos sentimentos. E aí, será que a gente pode encontrar nesses espíritos que tanto nos influenciam uma assistência, uma ajuda eficaz para superar as nossas paixões? Será que a gente tem ajuda? Ou será que a gente está sozinho? Né? Essa que é a questão. E aí os espíritos respondem. Se nós oramos a Deus e ao nosso bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão em nossa ajuda, porque é a missão deles. Já ouviram falar em outras religiões, né? Amigo imaginário, anjo da guarda, anjo guardião. E aí parece que é um consentimento, né, que todo mundo acredita de alguma forma nessa influência. Né? Não é só no espiritismo que isso acontece. E no espiritismo isso acontece também. Então a gente tem a influência de quem a gente ora com sinceridade para estar perto de nós. Com relação a isso, e a gente vai fazer a nossa última canção. Essa canção ela fala dos nossos anjos guardiões. Então ela é uma canção que ela é uma conversa com um espírito protetor, com um espírito que nos ajuda, com um espírito que está lá para a gente, para o que a gente precisar, que não nos vai deixar sozinhos. Eu gosto do jeito que você vê o nosso futuro e como mantém a fé em mim, mesmo quando eu não tenho tanta certeza assim. Gosto de saber que está por perto. Gosto de lembrar que tem alguém que me conhece há tanto tempo e que me ajuda a me manter no caminho. Mesmo quando eu me traio, me distraio, saio por aí com o pensamento longe, longe. Sei que alguém está ao lado e zela por mim. Me abre os olhos. Alguém na vida pra me acompanhar, que me inspira os passos ao andar, que sopra em meus ouvidos a canção que me diz da missão de ser feliz. E mesmo quando eu não te ouço, não
não te vejo e viro o rosto. Estou em outra vibração. Você nunca desiste, insiste em me ajudar e mostra que me ama. Alguém na vida pra me acompanhar, que me inspira os passos ao andar, que sopra em meus ouvidos a canção que me diz da missão de ser feliz, de ser feliz, de ser feliz. Lembraram sobre o que é a música? É sobre um anjo guardião. Então, ó, mesmo quando eu não te ouço, não te vejo, mesmo quando eu viro o rosto, mesmo quando estou em outra vibração, você nunca desiste, insiste em me ajudar e mostra que me ama. Então, mesmo quando a gente não quer, a gente tem ajuda. Imagina se a gente quiser, né? Imagina se a gente orar para isso. Imagina que se a gente mentalizar no nosso culto no lar por essa ajuda, né? Toda ajuda será bem-vinda. Michel Teló gostou mais ou menos, né? Então, gente, agradecendo então a direção da casa, ao Vasco, que está vendo um repeteco aqui, né? Que já me viu lá na Feijaca uma vez, que, né, fez essa parceria. Melhorou um pouco? Da outra vez eu estava pior, né? Eu cantei melhor hoje, eu acho. Então, obrigado pela presença de vocês, pelo convite, né, de todos vocês, daqui da casa.